Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Seperuelo, sou professor, consultor e o autor do livro A Arte de Engajar Pessoas. Nesse curso, Liderança pelo Propósito e Engajamento de Pessoas, na verdade é uma parte de um programa que eu desenvolvi chamado Escola de Alto Desempenho. O que é a Escola de Alto Desempenho? É um programa que foi desenvolvido por mim após efetuar diversas pesquisas com profissionais do mercado e descobrir que a maioria das pessoas não conseguem desempenhar em alto nível. E o que eu chamo de desempenhar em alto nível? É justamente a capacidade que você tem de entrar numa situação e fazer a diferença. Um exemplo que eu gosto de dar são os atletas amadores de final de semana que vão jogar uma peladinha com os amigos. Se tiver um jogador profissional no banco e ele entrar nessa pelada, ele vai acabar com o jogo. Ele tem por obrigação acabar com o jogo, porque ele é um atleta de alto nível. E por que a gente não consegue fazer isso no mundo corporativo? Porque nem todas as pessoas estão preparadas em alto nível para entrar num jogo amador e fazer a diferença, porque ainda não atuam como profissionais. E a minha proposta aqui é justamente preparar você a atuar como um profissional que faça a diferença dentro das organizações. Para isso, nós desenvolvemos um programa que envolve ferramentas, propósitos e visão de negócios. O que eu chamo de ferramentas? É a tua capacidade de estruturar suas ideias e colocar as estratégias de uma organização em ação, através de projetos e processos. Propósitos está relacionado diretamente à tua capacidade de liderança e engajamento de pessoas para uma causa maior. E a visão de negócios vem a trazer exatamente a capacidade que você tem de transformar essas ferramentas e essa liderança em mercado e dinheiro para a tua organização. Então vamos falar um pouquinho hoje do tema liderança pelo propósito e engajamento de pessoas. Eu gosto muito de comparar a liderança pelo propósito, diferenciando primeiro o que é motivação do que é engajamento. Um exemplo que eu gosto de dar é quando nós vamos para Copacabana. Quem mora no Rio de Janeiro conhece, ou quem já veio ao Rio passar Réveillon, conhece como funciona. O perímetro já fica todo bloqueado. Você não consegue acessar Copacabana a não ser com transporte público. Se você não tiver um apartamento alugado ou morando em Copacabana, você provavelmente vai ter que deixar seu carro distante e pegar um transporte público para acessar a região. Mas você está extremamente motivado. Então você sai cedo, cumpre todas as recomendações que são passadas a você e chega até a praia de Copacabana por volta de 4, 5 horas da tarde. O que nós fazemos a partir desse momento? Nada. Esperamos dar meia-noite para podermos assistir a queima de fogos tão famosa no Rio de Janeiro. Conseguimos esperar porque estamos motivados. Quando dá meia-noite, temos a queima de fogos. Maravilhosa, linda, espetacular, mas duram exatos 15 minutos. E aí vem a fumaça. E aí você precisa voltar para casa. Nesse momento você se dá conta que o programa não foi tão maravilhoso assim. E aí é o momento que você para e fala para sua esposa: nunca mais eu volto para ver a queima de fogos. Ou seja, isso é motivação. A motivação tem prazo de validade. Ela dura pouco. Apesar dela ter uma grande intensidade, ela dura pouco. A minha proposta não é essa. A minha proposta é para que você trabalhe como um farol, que tem uma luz dentro de um oceano, né? Dentro de um forte qualquer. Ele tem ali um propósito, que é orientar os navios, as embarcações que estão se aproximando dali. Essa luz ora fica mais forte, ora fica mais fraca por conta do nevoeiro, da maresia, mas ela não se apaga. É uma luz constante que tem como propósito maior a orientação das embarcações. É isso que eu chamo de engajamento. Engajamento é foco. Engajamento é estar direcionado a um propósito muito maior do que a tua própria função. É entender que aquilo que você faz dentro de uma organização tem impactos que transcendem os muros das organizações e que podem influenciar a vida de milhões de pessoas, sejam clientes, fornecedores, sociedade de uma maneira geral. Então aqui nós vamos trabalhar exatamente essa capacidade que a gente tem de ter foco através de uma liderança pelo propósito. Para isso, nós vamos atuar em 2 níveis de liderança. O primeiro nível da liderança, que é o nível estratégico,
que envolve aquelas pessoas que tomam a decisão nas organizações. Depois nós temos o tático e o operacional. Até aí, muito básico, né? A maioria das pessoas, quando estudam gestão, elas estudam uma pirâmide como essa, que envolve estratégico, tático e operacional. O que a gente não costuma estudar é uma liderança que transcende a gestão. É uma liderança que representa a propriedade. Ou seja, a interseção entre a propriedade e a gestão é o estratégico, que é representado pelo seu presidente. Então, a função do presidente de uma empresa, de um CEO, de uma organização, é justamente efetuar a interseção entre os interesses de quem é dono com os interesses de quem gere. Se você é dono e gere a tua empresa, isso é muito importante, porque você precisa ter a capacidade de, ora, responder como dono e, ora, responder como gestor. A grande dificuldade é que o dono tende a ter mais emoção do que o gestor. Então, um dono, quando ele olha um orçamento, ele não olha um orçamento como algo normal, natural de uma organização. Ele olha aquilo ali como um dinheiro dele que pode estar sendo mal aplicado. E um gestor já consegue ter essa divisão do que é um sistema de governança. É isso que a gente chama de governança corporativa, ou seja, o alinhamento entre a propriedade e a gestão. A governança representada pela propriedade, através do conselho de administração, precisa liderar pelo propósito maior e não pelo marketing. Então aqui vem a seguinte constatação: a liderança que está representada na propriedade tem que liderar sempre por um propósito maior e não para o marketing pessoal. Então tem muitos donos de negócio que muitas das vezes o negócio começa a prosperar e eles trocam de carro. Eles compram um carro novo, parcelam em 72 vezes. Então, o que é mais importante? É o seu marketing ou é o propósito organizacional? É isso que a gente trabalha exatamente nessa visão. Vamos pegar as grandes organizações. Às vezes você tem organizações que não têm esse problema, mas muitas das vezes estão preocupados os conselheiros muito mais com o seu cargo e a sua cadeira do que com o propósito da organização. O segundo nível de liderança, que é a liderança do CEO, ela precisa liderar com um distanciamento do ego, não preocupado em se manter no poder, se manter na cadeira, mas preocupado em que o que está sendo feito atende ao todo. O Mockler foi presidente da Gillette, essa história está no livro do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer, em que o Mockler ele tem um assédio para vender a Gillette, né? E isso iria valorizar as ações da Gillette em 4 vezes o que elas valiam naquele momento. O Mockler não vende a Gillette e convence o conselho de administração a continuar investindo nos projetos porque ele tinha na gaveta os produtos do Mach 3 e do Gillette for Women. Ele implementa os produtos e 10 anos depois a Gillette vem ter suas ações valorizadas em 9 vezes o capital que elas tinham no momento do assédio da compra. É lógico que para o Mockler seria muito mais interessante ter vendido a empresa lá atrás, ter feito ela valorizar 4 vezes e se vangloriar da conquista dele. Isso seria uma liderança pelo ego e não pelo propósito. O mais interessante é que 2 anos depois o Mockler vem a falecer e morre dentro da Gillette com um infarto fulminante. Essa história não tem um final feliz, mas mostra que muitas das vezes os grandes líderes são aqueles que conseguem liderar por um propósito maior, mesmo que isso muitas das vezes venha a ter o seu próprio sacrifício como pessoa e profissional. Então é isso que a gente tenta trabalhar, que é o distanciamento do ego. Outro ponto que a gente tem aqui é justamente a capacidade de identificar os impulsionadores. Você sabe que na sua empresa tem pessoas que podem fazer a diferença e que fazem a diferença. Então, identificar essas pessoas, saber se elas estão nos lugares certos e trabalhar a sucessão com base nessas lideranças de sucessores é fundamental para o negócio. Então, eu preparei aqui 3 perguntas para você saber se você está conseguindo efetuar uma liderança pelo propósito, com distanciamento do ego e trabalhando esses impulsionadores. Liderança pelo propósito. Essa decisão ajuda a atingir o propósito organizacional, promove a cooperação das equipes, desenvolve as pessoas e desperta uma razão de existência da organização ou somente atende aos meus interesses de reconhecimento profissional e imagem? Se você responder que sim, vá em frente. Se você tiver dúvidas, não tome essa decisão, porque provavelmente é uma decisão baseada nos seus interesses e não nos interesses organizacionais. Vamos para a segunda pergunta.
Distanciamento do ego. Esta decisão que estou tomando ajuda na prosperidade da organização, independente da minha existência, reconhecendo que a verdadeira força está no trabalho em equipe em uma sessão tão boa ou melhor do que a minha gestão. Se você novamente responder que sim, siga em frente. Provavelmente você está liderando com o distanciamento do ego e está liderando para o todo. Vamos para a terceira pergunta. Impulsionadores. Esta decisão que estou tomando leva em consideração a opinião de todas as pessoas-chave para o sucesso desta ação. Você sabe que você não vai conseguir perguntar para todas as pessoas de uma organização de tomar uma decisão, mas você também sabe quais são as pessoas certas que precisam ser consultadas e serem envolvidas para que o projeto tenha sucesso. É isso que a gente está falando, é ter a capacidade de reconhecer que a verdadeira força está no todo, está na equipe. Eu quero trabalhar 5 coisas que a gente precisa se libertar para liderar pelo propósito. A primeira é a comparação, a gente reconhecer que cada pessoa é única e tem seu próprio dom e talento, e não querer compará-la com a nossa liderança para encontrar sucessores, mas identificar se essas pessoas estão conectadas com os propósitos organizacionais. A pior coisa para um líder é a centralização, é fechar toda a decisão nele. Isso impede que as pessoas criem, que as pessoas inovem, que as pessoas tenham autonomia sobre os processos. Não conseguimos fazer isso porque estamos muito apegados aos cargos, ao poder e às nossas próprias competências. E com isso, nos criamos um aprisionamento dentro daquela nossa função e não nos libertamos para assumir cargos maiores, cargos superiores. A maioria dos medos que você tem, eles não acontecem. Eles são ilusões da sua mente e muito provavelmente você vai conseguir superá-los e perceber que são apenas fantasias que são criadas pela nossa própria mente. O julgamento. Se a gente conseguir se libertar disso, a gente vai liderar com mais leveza, com mais sabedoria e vai julgar menos. Consequentemente, vai trazer engajamento e confiança nas pessoas que estão conosco. Essa é a nossa proposta. Se você gostou da proposta que a gente trabalhou aqui, essa é apenas um pedacinho do que é a Escola de Alto Desempenho. Conheça o nosso programa, faça sua inscrição e nós nos veremos lá. Um abraço. Agora que você já conhece um pouquinho da Escola de Alto Desempenho, através do curso que nós fizemos, eu quero te fazer um convite para que você se torne o nosso aluno. Você pode achar o seguinte, eu tenho condições de estudar sozinho, realmente é uma das alternativas. A segunda alternativa é você continuar fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados. E a terceira é ser o nosso aluno e contar com toda a nossa expertise para isso acontecer. As aulas acontecem aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca e no centro do Rio. São programas que são super acessíveis e cabem no seu bolso, porque a gente acredita que dá para fazer projetos bacanas e interessantes com investimento bem acessível. Tá ok? Se você se interessou, faça sua matrícula, que a minha equipe vai ter o maior prazer em entrar em contato com você e passar todas as condições para o teu início dentro da escola. Um grande abraço e até mais.